para amenizar a nossa quarentena, que vamos combinar, tá demorando, mas é melhor a gente ficar recluso para acabar mais rápido. Vamos ler o livro Cidade no Além. É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e quem ditou para ele foram os espíritos de André Luiz e Lúcio. Então quem ditou para o Chico Xavier esse livro foi o espírito de André Luiz e Lúcio. E quem fez os desenhos foi a Eigorina Cunha, que é uma médium, se contactou com Lúcio e juntos fizeram os desenhos, que eu vou colocar aí para vocês verem. Tá no final do livro, mas eu vou passando para vocês os desenhos. Ó, eu vou escanear depois e colocar aí. São desenhos muito legais que mostram como que é o nosso lar, ó. Depois eu vou escanear e conforme a gente vai falando, eu vou colocando. Então vamos começar o livro fazendo uma prece. Então sente-se confortavelmente. Fechem os olhos físicos, relaxem, respirem fundo. Pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco. Obrigada pela chuva desse domingo que está lavando todas as almas, está trazendo paz para o planeta Terra, alimentando o solo, fazendo com que cresçam bem fortes as plantas para nos dar o alimento. E pedimos, Senhor, para que daqui possam sair vibrações boas, vibrações de paz, vibrações de revigoramento de fé, para que todas as pessoas, principalmente os doentes, as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, se sintam alegres, se sintam bem, se sintam renovados. Pedimos que nos acompanhe na leitura, que assim seja. Bom, gente, esse livro vai estar explicando para a gente como que é o nosso lar, que é uma colônia espiritual. Quando a gente desencarna, é para lá que a gente vai. Quer dizer, a gente pode ir para outras colônias, né? Mas essa daqui é a que está em cima do Brasil. Então, o irmão Lúcio fez quanto pôde a fim de trazer aos amigos domiciliados no planeta físico alguns aspectos de nosso lar, colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Para isso, encontrou a dedicação da médium Eigorina Cunha na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. Terá conseguido transmitir minuciosamente toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? De certo que não, mas estamos à frente de uma realização válida pelas formas e ideias básicas que o mencionado amigo alinhou cuidadosamente através do intercâmbio espiritual. Justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou por influência de mentores e amigos espirituais antes de desvelar a figura da América. Semelhantes esboços não continham a realidade total. No entanto, demonstraram até hoje que o valoroso navegador
apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. Convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias-cidades espirituais, porém, existem há centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhes regem os movimentos de rotação e translação. Em toda parte, depois do berço, o homem, no centro da natureza, é defrontado pelos princípios da sequência, depois da morte também. Atendendo aos ditames da reencarnação e da desencarnação, nascem na experiência física e liberam-se dela milhares de criaturas humanas no estado mental em que se comprazem. Quantos abordam o mundo material através do renascimento evidenciam-se na condição em que se achavam no plano espiritual e, consequentemente, quantos regressam ao plano espiritual procedentes do mundo. Lá se revelam tal qual se encontram, seja em matéria de evolução ou seja ante a contabilidade da lei da causa e efeito. Ninguém é constrangido a pensar dessa ou daquela forma, por força dos princípios universais que nos governam. Cada consciência, encarnada ou desencarnada, é livre em pensamento para escolher o caminho que lhe aprouver, ainda que esteja transitoriamente nos resultados infelizes das opções que haja feito no passado, os resultados nos quais a criatura pode amenizar ou agravar a própria situação na pauta da conduta que adote. Compreensível que os seres humanos transfiram para a vida espiritual, quando lhes ocorra a desencarnação, os ideais nobilitantes e as paixões deprimentes, os desgostos e as alegrias, a convicção e a descrença, os valores do entendimento e os desmandos da inteligência, o conhecimento deficitário e a ânsia de elevação de que se vejam possuídos. Renascendo na Terra, a personalidade espiritual permanece internada no veículo físico, cercada de testes que lhe aferem o valor alcançado, com alicerces na assimilação do que já tenha realizado de melhor em si mesma. E desencarnado, essa mesma personalidade panteia claramente o que é, como está e em que grau evolutivo se acomoda, irradiando de si própria o clima espiritual em que se lhe apraz viver e conviver. No berço terrestre, a pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões do pretérito, com o resgate de débitos que haja contraído ou em que possa possuir nas tarefas de amor e cooperação às quais livremente se empenha. Na desencarnação, essa mesma pessoa retorna à companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque, como deseja, ou de maneira a acolher os resultados felizes no esforço de autossublimação que haja desenvolvido no plano físico, seja pelo aperfeiçoamento realizado em si mesma ou pelas tarefas enobrecedoras que tem iniciado entre os homens, entrando naturalmente no grupo de elevação a que se promoveu. Todo espírito é livre no pensamento para melhorar-se, melhorando o campo de vivência em que esteja, ou para complicar-se, complicando o campo de experiências a que se vincule. Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio e faz o que quiser. Ou você para
na evolução ou você continua a caminhada. Depende das suas atitudes. Nas colônias cidades ou colônias parques que gravitam em torno do plano físico para o domicílio transitório nas inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características que lhes conhecemos na crosta da Terra. A morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho do autoburilamento ou estacionário, enquanto não aceite a obrigação de renovar-se e evoluir. As religiões, a filosofia e a ciência continuam por necessidade das criaturas desencarnadas, crendo, estudando e experimentando na sustentação do progresso e do aprimoramento humano, oferecendo vastos domínios de serviço, nobilitando aos seus intérpretes, cultivadores e expoentes. Considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientação, vítimas de paixões acalentadas por elas próprias, analfabetos de alma, desvairado pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, os espíritos imaturos e desinformados de todas as procedências. É necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o conforto, o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionem nas comunidades do mais além, com extremada compreensão de quantos lhe esposam as tarefas salvadoras. Para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados que se revelam necessitados de apoio e de instrução e contam-se por milhões, a palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação, embora a telepatia e a sublimação contêm, além da morte, ciclos de iniciados cada vez mais amplos, em elevados níveis de entendimento. Justo que a didática, no mais além, utilize a lição, o exame, a exposição prática, os cursos vários de introdução ao conhecimento superior, a disciplina, o apólogo, a fábula, os exemplos da história e todos os recursos outros das artes e da literatura que sirvam de auxílio aos companheiros necessitados de conhecimento e motivação para o bem deles próprios. Nos planos imediatos à experiência física, os felizes estão sempre dispostos ao trabalho em favor dos infelizes, os mais fortes a benefício dos mais fracos, os bons em socorro dos desequilibrados e os mais sábios em apoio dos desorientados e ignorantes. Nas comunidades de criaturas desencarnadas, a afinidade é o clima ideal para a união dos seres. O interesse pela ascensão do espírito aos planos superiores é a marca de todos aqueles que já despertaram para o respeito a Deus e para o amor ao próximo. O trabalho do bem é incessante,
A religião não tem dogmatismo. A filosofia acata os melhores pensamentos. Onde se manifestem a ciência é humanitária e o esforço pelo próprio aperfeiçoamento íntimo é impulso infatigável em todas as criaturas de boa vontade. Além da morte, a vida continua e com mais clareza. Aí você vê a realidade da teologia simples que rege a evolução em tudo o que a evolução possui em comum com a natureza, a cada um segundo as suas próprias obras. André Luiz Uberaba, 17 de junho de 1983. Anotações recebidas pelo médico Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. Paramos na página 21. Então, essa partezinha introdutória aqui, depois vai ter mais coisa introdutória, a explicação necessária. Essa partezinha, então, aqui estava explicando pra gente o que acontece lá e aqui. Então, estava explicando que assim como aqui, quando você desencarna e vai para lá, que é uma cidade, um parque, tem várias em volta da crosta terrestre. E está falando especificamente do nosso lar. Mas tem várias, ele está explicando que em todos funciona assim. Então, quando você desencarna, você vai para lá e você vai ficar com seus afins, com quem você se afina mais, tem as mesmas ideias que você. Então, é só você pensar assim. Aqui na Terra é mais ou menos isso que acontece. O seu grupo de amigos são pessoas que pensam como você. Quando você vai para a escola, por exemplo, estou lembrando da época que eu fazia faculdade. Tinham vários grupinhos na sala, mas eu fazia parte do grupinho com quem as minhas ideias batiam mais. Eu não estava, por exemplo, no grupo do fundão, porque eu era CDF, eu ficava na frente. Então eu não ia pro grupo do fundão, eu ia pro grupo de quem estava ali na frente, né? Quem mais ou menos pensava como eu. No plano espiritual, nessa cidade aqui que estão falando que é o nosso lar, é a mesma coisa. Você vai ter afinidades, vai para onde te apraz mais. Então é isso aí, gente. Vamos fazer a nossa prece final. Respirem fundo, fechem os olhos físicos. Jesus querido, mentores, muito obrigada por nos acompanharem na leitura dessas páginas do livro Cidade no Além. Que as vibrações que saíram daqui possam ter chegado a todas as pessoas que estão em hospitais, seus parentes, seus familiares, todos, trazendo paz, revigoramento da fé e energia para continuar trabalhando, continuar batalhando. Muito obrigada, Senhor, pela leitura. Que assim seja. Boa noite, gente! Como vocês estão? Hoje vamos continuar a leitura do livro Cidade no Além. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para a leitura de mais algumas páginas do livro Cidade no Além. Que possam sair daqui, Senhor, vibrações boas, e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes em hospitais, seus familiares, para que todos tenham força revigorada e fé. Sabemos que tudo vai passar.
Obrigada por estarem sempre conosco. Que assim seja. Explicação necessária. Desconhecida que sou da grande família espírita e do público em geral, a quem é destinada a mensagem deste livro, vinda do mundo maior, com minha pequena parcela de cooperação, gostaria de contar neste limiar um pouco da minha vida para que os queridos leitores se inteirem da precariedade de recursos dos quais os espíritos dispuseram para se manifestarem por meu intermédio, o que pode explicar as falhas técnicas e às vezes elementares de desenho, principalmente tendo em vista a qualidade da matéria a ser tratada, que envolve aspectos, paisagens e coisas do mundo espiritual. Nasci em 16 de 4 de 1923, uma criança normal, e por algum tempo gozei, como qualquer outra, grande robustez. Certa manhã acordei tristonha e abatida. Mamãe dispensou-me todo o cuidado, empregando desde logo os recursos necessários para tirar-me daquele estado quase inesperado de prostração. Contudo, atendendo à harmonia das leis do universo, iniciava-se naquele dia 23 de 4 de 1924 um processo de renovação que deveria atingir a mim e a toda a comunidade de apoio terreno de que desfrutava, num desdobramento de lições inesquecíveis e sumamente proveitosas. É que se iniciava ali, naqueles dias tranquilos do passado, um processo de regeneração que nos chegava através da paralisia infantil. Desde pequenina já era uma enamorada do céu que exercia sobre mim uma atração fora do normal. Durante o dia acompanhava o passeio das nuvens e sua metamorfose contínua de formas, nas quais procurava descobrir figuras de pessoas e coisas. À tarde, tinha encontro certo com o pôr do sol para extasiar-me no seu espetáculo de cores. E à noite, deixava-me fascinar pelas estrelas distantes, sem poder, contudo, decifrar-lhes o significado e a grandeza. É que, mobilizada pela paralisia, presa a uma cadeira ou à cama, sempre pedia à mamãe que me pusesse à janela para que eu pudesse vislumbrar o mundo exterior. E através daquela abertura iluminada, até hoje, sinto-me presa à contemplação do firmamento. Nos devaneios que nasciam nesta contemplação sublime, invariavelmente surgiam perguntas. Como poderia andar? Onde encontrar forças e recursos inabituais para vencer os impedimentos gerados pela enfermidade? Como poderia Deus, nosso Pai, me ajudar mais de perto? Foi quando, com a vontade de vencer as dificuldades e confiante em Deus, comecei a sentir a presença de benfeitores espirituais junto a mim, ganhando a convicção de que com o auxílio deles haveria de encontrar solução. Adquiri a certeza de que o pensamento é força criadora e que essa força, pela vontade de Deus, com o apoio dos amigos espirituais, poderia dar vida à minha perna paralítica e poderia andar. Depois de longos anos de esforços para pôr em prática os exercícios físicos e mentais recomendados pelos espíritos que me ajudavam, alcancei minha mocidade andando com o apoio de abençoada bengala,
e agradecendo a bênção da vida ao lado de meus pais queridos, Ataliba José da Cunha e Eurídice Milton Cunha, Sinhazinha. Nota: essa Sinhazinha é irmã de Eurípides Barçanufo. Trabalhou com ele na farmácia há muitos anos e toda a sua vida dedicou aos necessitados. No plano espiritual, junto do esposo, continuou na seara de Jesus. Então essa Eurídice Milton Cunha é um espírito, pelo que eu entendi. A dedicação e a sensibilidade de mamãe ajudaram-me a isentar-me de complexos psicológicos que costumam acompanhar os processos de regeneração aos quais muitas criaturas devem se submeter, como eu, nos desdobramentos das lições da vida. E moça, sentia-me uma pessoa normal, como outra qualquer, com a vida sorrindo ao meu derredor e com a alegria de levar de vencida a paralisia. Anos de felicidade juvenil, no entanto, se desfazem a partir de 2 de novembro de 1961, quando mamãe, meu apoio maior e a verdadeira bengala a sustentar-me na luta, regressam ao mundo maior, deixando aos meus cuidados, juntamente com uma irmã solteira, papai imobilizado na cama, já há 6 anos, em razão de um acidente. Órfão como nós, pela partida física daquele coração generoso que nos tutelava a existência, papai passou a se apoiar em nós, seus filhos, que o cercavam até que, em 1971, também retornasse ao mundo maior. Conto estes lances de minha vida sem qualquer ideia de valorização pessoal, mas para demonstrar aos queridos leitores que a doutrina espírita é manancial inesgotável de força criadora e vivificante, no qual podemos banhar nossa alma para livrar-nos das feridas que costumam abrir-se nos corações desalentados ante os fatos naturais da vida. Foi em 1962, quase um ano depois da partida de mamãe, em uma tarde amena, quando contemplava melancólica o pôr do sol, que senti mais nítida a sua presença. E a partir daí comecei a penetrar os 2 planos da vida com mais frequência. Mas foi no dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida. Vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar, seguindo para a cidade espiritual, que depois soube tratar-se da cidade Nosso Lar, da qual André Luiz, no livro que leva o mesmo nome, vamos ver uma nota da autora aqui. Nosso Lar, Espírito de André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Ela está falando do livro. Traça-lhe um perfil magnífico e esclarecedor. Vi a cidade com alguns detalhes, guardando, ao despertar, toda a recordação da experiência daquela noite maravilhosa, que se interrompeu em pleno amanhecer, quando o espírito que me acompanhava convidou-me a regressar à Terra. Não podia perder a visão de tão belo acontecimento e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. Esclareço que não sou desenhista, por isso os desenhos que elaborei, procurando retratar o que vi, não podem ter precisão técnica, nem bastarem para refletir inteiramente a beleza das formas gravadas no papel. Apesar disso, fiz o desenho e guardei-o sem revelar nada a ninguém.
Depois de 3 anos, repetiu-se a experiência com mais nitidez e pude ver além do que havia visto enquanto volitava sobre a cidade, embebendo-me nos detalhes de sua paisagem. O amigo espiritual que me conduzia deixou-me num departamento na cidade e foi para outro, atender as tarefas que lhe competiam. Permaneci à sua espera e algum tempo depois chamaram-me através de um aparelho de comunicação interna. A feição do telefone para informar-me que deveria ficar naquela sessão, uma vez que não me convia ir-me para onde ele estava, nas câmaras, onde havia muito sofrimento, prevenindo-me que me buscaria para o regresso. Acordei com um encaixamento brusco no corpo, sentindo ainda uma espécie de tontura de volitação, mas com a consciência integral de tudo o que havia visto. Desta viagem saiu o segundo desenho ou planta baixa da cidade nosso lar, e que corresponde ao plano piloto, segundo esclareceu depois Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Devo esclarecer, no entanto, que, embora a forma seja verdadeira, a cidade não se circunscreve ao número de casas e de quadras indicadas no desenho, apenas para efeito ilustrativo, uma vez que se trata de uma cidade de vastas dimensões, que abriga cerca de 1 milhão de habitantes. Caraca, é grande pra caramba! Vamos ver a planta que ela desenhou? Eu acho, não sei exatamente qual é, mas vamos ver. Ela falou que é a segunda. Eu acho que é essa aqui. Fevereiro de 1980. Devia ter marcado, né? Que burra. Bom, como eu não lembro onde eu parei, vamos voltar aqui, vai. No livro que leva o mesmo nome, traça-lhe um perfil magnífico e esclarecedor. Vi a cidade com alguns detalhes, guardando ao despertar toda a recordação da experiência naquela noite maravilhosa, que se interrompeu em pleno amanhecer, quando o espírito que me acompanhava já ali. Então é mais para baixo. Depois de 3 anos, repetiu-se a experiência com mais nitidez e pude ver além do que havia visto, enquanto volitava sobre a cidade, embebecendo nos detalhes de sua paisagem. O amigo espiritual que me conduzia deixou-me num departamento na cidade e foi para outro, atender as tarefas que lhe competiam. Percebi a sua espera e algum tempo depois, de novo, eu sei que já li isso, acordei no encaixamento brusco no corpo, sentindo ainda uma espécie de tontura da volitação, mas com a consciência integral de tudo que havia visto. Dessa viagem saiu o segundo desenho ou planta baixa da cidade nosso lar, e que corresponde ao plano piloto, segundo esclareceu depois Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Devo esclarecer, no entanto, que, embora a forma seja verdadeira, a cidade não se circunscreve ao número de casas e de quadras indicadas no desenho, apenas para efeito ilustrativo, uma vez que se trata de uma cidade de vastas dimensões que abriga cerca de 1 milhão de habitantes. Entusiasmada com o segundo desenho, mostrei-o a algumas pessoas mais íntimas e de minha confiança. Uma delas foi um primo que levou a notícia a Francisco Cândido Xavier,
O bondoso médium de Uberaba se interessou e pediu-me que lhe levasse os desenhos, e qual não foi a minha surpresa quando me afirmou se tratar da cidade Nosso Lar, correspondendo-lhe exatamente a forma. Sob estímulo de meu carinho e compreensão, procurei grafar outros detalhes da cidade que estão oferecidos neste livro. Depositei nas mãos de Francisco Cândido Xavier, que se incumbiu generosamente dos detalhes complementares e do encaminhamento do material para o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que afinal o editou. Na oportunidade, devo agradecer a Deus e aos bons espíritos pela participação que tive neste trabalho, rogando escusas, inclusive aos leitores, pelas deficiências naturais impostas pelas minhas limitações pessoais. Eigorina Cunha, Sacramento, 4 de fevereiro de 1983. Estamos descobrindo como que é o nosso lar, hein? Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura, obrigada por nos acompanharem. Que as vibrações que saíram daqui possam chegar aos seus destinatários. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Damos graças ao Senhor por isso. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.